minutinho. Isso. Então, de novo. Aí, voltou. Então, a gente trabalhou essas últimas semanas aí nos indicadores, análise de balanço e DRE. É um assunto que merece um pouco de cuidado, um pouco de atenção, né? Tem algumas nuances aí que, se não tomar cuidado, não consegue atingir o cálculo, né? Tem que ter um certo cuidado nas fórmulas, no jeito de fazer. Então, assim, não é um assunto complicado, é um assunto que merece atenção, né? Eu acredito que vocês vão ficar craques nesse assunto, porque a gente fez exercício, vocês fizeram o exercício da Vale, tem o projeto de aprendizagem que é todo baseado nesse assunto, então vocês vão ficar muito bom nesse assunto. E aí, então, nós vamos mudar para a margem de contribuição, é um assunto mais leve, vocês vão perceber que é bem mais tranquilo de se fazer, só que não menos importante na análise financeira, né? A gestão financeira está muito ligada com a contabilidade, então, de novo, a gente vai precisar da contabilidade, mas de uma maneira mais simples, né? A gente não vai se apegar tanto às ferramentas, como o balanço, o DRE, que nem a gente fez até agora. Essas duas ferramentas, elas se apegam mais aos indicadores de custo e receita. Então, tem muito relacionamento com a contabilidade de custos, com faturamento, com receita, né? Então, entra todo esse negócio de custo direto, custo indireto, despesa, mas é bem mais simples de se calcular, tá? As análises que a gente obtém são de grande valia, são muito importantes para a tomada de decisão e, principalmente, quando a gente calcula a margem de contribuição e o ponto de equilíbrio, a gente faz isso para produtos da empresa, né? Eu posso fazer para cada produto que a empresa comercializa, ou para grupos de produtos, ou até para a empresa toda, mas o mais comum é fazer para produtos, para a linha de produtos, para que eu analise o portfólio da organização em termos financeiros. Por que isso? Porque dentro das organizações, são raras as organizações que têm apenas um produto, né? A grande maioria possui vários produtos, empresas que possuem milhares de produtos, e o lucro líquido que aparece lá no DRE é o somatório de todos esses produtos. Então, por exemplo, eu tenho um supermercado que tem aí 5.000 itens, né, diferentes. E aí aparece que o lucro líquido é 2 milhões, esse 2 milhões é o resultado desses 5.000 produtos que existem na prateleira. Só que eu não sei dizer, de uma maneira geral, se todos esses produtos estão gerando receitas positivas e se estão dando lucro ou não, né? Eu posso ter inúmeras situações dentro dessa gama de produtos e eu não consigo analisar individualmente o que está acontecendo. Então, essas duas ferramentas servem para mostrar isso. Quais produtos, a situação de cada produto dentro do aspecto financeiro. Então, quais produtos que geram lucro, quais produtos que geram prejuízo, quais produtos que geram maior lucro, né, o maior prejuízo. E aí eu posso tomar decisões, por exemplo, em encerrar uma linha de produtos, por exemplo, né, ou valorizar uma linha de produtos, quando eu tenho que tomar uma decisão de investimento, por exemplo. Tá? Então, muitas vezes as decisões financeiras caem nessa situação da comercialização. E aí, que decisão que eu tomo? Né? Eu estou vendendo muito macarrão no meu supermercado, mas eu não sei se essa venda toda de macarrão me dá um lucro comparado ao refrigerante que eu vendo menos. Né? Eu vendo pouco refrigerante e vendo muito macarrão. E qual que me dá mais lucro? Os dois estão dando lucros? Né? Ou
ou um está dando muito lucro e o outro está dando prejuízo, e a hora que eu faço a DRE, aparece lá um lucro líquido considerável e eu fico feliz por isso. Tá? Então, muitas vezes acontece isso. Eu tenho dois produtos, um produto é deficitário e o outro é superavitário, e aí esse superavitário compensa o déficit do outro, e no final do ano o saldo da empresa é positivo, né? Mas se de repente eu não tenho aquele produto deficitário, o saldo ele seria melhor, né? E se eu tenho também uma situação de investimento, qual produto que eu invisto? Aquele que mais está vendendo, talvez? Às vezes acontece essa tomada de decisão, né? O produto que mais vende é o produto que sofre o maior investimento. Mas muitas vezes o produto que mais vende não é o que devolve o maior lucro, a maior riqueza para os acionistas, né? Então, essas duas ferramentas são usadas para isso, para mostrar análises financeiras de produtos, rentabilidade, tomada de decisão, investimentos, ligado a produtos, a comercialização, a produção, enfim. Tá? Então, a gente tem que lembrar um pouquinho de custos, né? Muito ligado com custos essa análise. Então, vocês tiveram aula de custos semestre passado. Então, recapitulando os custos fixos e os custos variáveis. Os custos fixos, os custos que a empresa vai ter, independente da produção e das vendas. Então, todo mês, se a empresa tiver com as portas fechadas, e os custos variáveis são aqueles que estão totalmente relacionados, mais eu vendo, Professor, tá travando muito. Eu não sei se maior é o meu custo variável. Quanto mais eu produzo, maior é o meu custo variável. Então, um exemplo de custo fixo. Oi, e agora? Voltou? Professor, tá travando muito. Tá travando muito. Vamos parar um pouquinho aqui, vamos voltar. Oi, e agora? Vocês estão ouvindo? Alô? Sim, estão ouvindo aí? Eu vou deixar sem a câmera, então, para ver se melhora. Então, eu vou recapitular o que eu disse. Deixa eu ver se compartilha a tela. Isso. Vocês estão vendo a tela? Sim. Então, os custos fixos são aqueles custos que eles não mudam em relação ao meu volume de produção e de vendas, aquilo que eu produzo e vendo, né? Então, se eu produzir ou não produzir, eu tenho que arcar com esses custos. E os custos variáveis são aqueles que eles acompanham o volume de produção e o volume de vendas. Então, quanto mais eu produzo, maior são os meus custos variáveis. Tá? Então, um exemplo de custo fixo seria o aluguel, né? Que se a empresa paga o aluguel, se ela ficar fechada um mês e não tiver nada de produção, ela tem que arcar com essas obrigações, ela tem que pagar esse custo. Então, é um custo fixo que independe da produção. E o custo variável é aquele que é relacionado ao produto. Então, por exemplo, eu tenho uma padaria que produz pão e se ela produzir 100 pães, ela usa 1 quilo de farinha de trigo. Se ela produzir 1.000 pães, ela usa 10 quilos de farinha de trigo. Então, a farinha de trigo para a padaria é um custo variável, porque se ela aumenta o volume produzido de pães, ela tem que comprar mais farinha, então ela aumenta o volume desse custo. Tá? Então, por exemplo, o matéria-prima é um custo variável, o seguro, né, de uma planta, de um imóvel, de um veículo da empresa é um custo fixo.
Comissão de venda é variável. Quanto mais eu vendo, maior é a comissão, então é variável. Salários administrativos são fixos, né? Independente da produção, esses salários são pagos. Fretes são variáveis e fretes de entrega também são variáveis. Tá? Então, exemplos de fixo e variável. Então, aqui um exemplo de uma fábrica de sorvetes. O aluguel e os salários administrativos são custos fixos e a matéria-prima e a embalagem são custos variáveis. Então, se eu for fazer um gráfico dessas informações, o custo fixo ele é sempre o mesmo, né, independente do volume. Se eu produzo 10 peças ou se eu produzo 100 peças, o valor do gasto com o custo fixo vai ser sempre o mesmo. Então, é uma linha reta fixa. No caso do custo variável, conforme eu vou aumentando o volume, o custo variável também aumenta. Tá? Então, é uma linha inclinada. Eu aumento o meu volume de produção, quanto mais eu produzo, mais eu aumento o meu desembolso. Então, a análise de custo, volume e lucro é uma análise que considera o volume que é produzido e o impacto dessa produção sobre os custos e sobre os lucros. Tá? Então, a análise da margem de contribuição e ponto de equilíbrio é chamada de análise CVL, custo, volume, lucro. Então, a margem de contribuição é o primeiro indicador. Ela tem uma fórmula bem simples, né? Então, eu calculo a margem de contribuição subtraindo da minha receita de vendas os custos variáveis, tá? Isso é de cada produto. Então, margem de contribuição é a receita de vendas menos os custos variáveis. Ok? Então, a receita de vendas vai ser sempre quantidade vendida pelo preço de venda. E a margem de contribuição, então, é essa receita de vendas, né, que é a quantidade vezes o preço, menos o custo variável, somente o custo variável, tá? Então, MC, RT menos CV. Quando eu vou analisar produto, então a margem de contribuição vai ser o preço de venda unitário menos o custo de venda unitário, tá? Então, eu vou analisar a margem de contribuição de um produto, é o seu preço de venda por unidade, menos o seu custo variável por unidade. Então, por exemplo, a empresa tal tem um produto A, somente um produto. E esse produto, no mês X, teve uma receita de vendas de R$42 mil. E os custos variáveis para esse produto foram R$32 mil. Então, a margem de contribuição, receita de vendas menos os custos variáveis, 42 mil menos os 32 mil, a margem de contribuição é 10 mil reais. Tá? Isso é para o produto todo que foi comercializado em certo período. Toda a venda, né? Toda a quantidade. Se eu fosse considerar por unidade, então eu tenho um produto A, que o preço de venda dele é R$ 4,20 e os custos unitários variáveis desse produto, R$ 2,80. Então, a margem de contribuição, receita de vendas por unidade, menos... Não, está errado. É preço de venda menos os custos variáveis. Então, R$ 4,20 menos R$ 2,80, preço de venda R$ 4,20, menos o custo variável R$ 2,80. Então, a margem de contribuição é R$ 1,40 por unidade vendida. Bom, e o ponto de equilíbrio, ele deriva da análise da margem de contribuição, e está relacionado com isso. Então, se eu for fazer um gráfico,
Deixa eu mostrar tudo aqui. Deixa eu voltar. Então, dentro do ambiente de análise de custos, né? Então eu tenho os meus custos fixos, que são sempre constantes, né? A linha verde. Então, independente do volume de produção, é sempre aquele valor. Se eu produzir aqui ou se eu produzir aqui no gráfico, o gasto fixo é sempre o mesmo. Eu também tenho o gasto variável, essa linha preta. Conforme eu vou aumentando a quantidade que eu produzo, conforme eu aumento o volume, eu aumento o gasto variável, o custo variável. E quando eu somo os dois gastos, o variável e o fixo, eu tenho, então, o gasto total, né, ou o custo total de produção desse produto. E aí eu vou comercializar esse produto, eu vou vender esse produto e vou ter uma receita. Então, a quantidade que eu vendo, pelo preço de venda, eu tenho o faturamento, eu tenho a receita de venda desses produtos, né? Então, aqui, o valor da receita. Quanto mais eu vendo, né? Se eu vender aqui, a receita é aqui. Se eu vender aqui, a receita é aqui. Se eu vender aqui, quanto mais eu vendo, maior é a receita. Que a fórmula da receita é a quantidade que eu vendo vezes o preço. Quanto mais eu vendo, maior é a receita. Então, quando eu intercalo a linha da receita com a linha do gasto total, chega um certo momento que elas se cruzam. Então, nesse ponto, a gente chama de ponto de equilíbrio, ou ponto de ruptura, ou break-even point. Tá? Esse ponto mostra aonde os meus custos, o total dos meus gastos, né, o total dos meus custos são iguais ao total da minha receita. Então, aqui, o valor que eu tive de receita é o mesmo valor que eu tive de custo total desse produto. Ou seja, o lucro, nesse ponto, é zero. Então, nesse momento, nesse ponto, o lucro é zero. E o prejuízo também é zero, né, digamos assim. Então, aqui é o 0 a 0. Tá? Nesse ponto é onde a receita que eu obtive com a venda dos meus produtos, eu consigo arcar com todos os meus gastos, com todas as minhas obrigações. Então, quando eu analiso isso em quantidade, em volume de produto, eu dou o nome de ponto de equilíbrio contábil. Eu vou analisar qual quantidade de produto que eu preciso vender para que o gasto total, o custo total, seja igual à receita total. Então, nesse ponto, né, essa quantidade apontada na curva mostra o momento que o custo total é igual à receita total. E se eu analisar sobre o aspecto financeiro, também eu tenho o ponto de equilíbrio no aspecto financeiro. Quanto que é o valor que iguala. Então, para baixo nesse sentido, é uma situação onde a empresa ela não consegue arcar com os seus gastos, né? Então, o volume que é vendido é sempre menor do que o custo total. Então, em qualquer região, qualquer ponto nessa região, a empresa tem prejuízo. Tá? O custo total, que é a linha vermelha, vai ser sempre maior do que a receita. Então, em qualquer momento desse, qualquer quantidade que eu vender nessa região é uma situação de prejuízo. E, do outro modo, quando eu passo pelo ponto de equilíbrio, então, toda a quantidade que eu vendo acima do ponto de equilíbrio, nessa região em azul, mostra o lucro que a empresa está obtendo. Porque aqui, após esse ponto,
a linha da receita é maior do que a linha do gasto. Então, em que eu tiver de venda, nessa região azul, caracteriza lucro para a empresa. Então, sintetizando, né, eu tenho o ponto de equilíbrio. Para baixo do ponto de equilíbrio é uma situação de prejuízo. Para cima do ponto de equilíbrio é uma situação de lucro. Os componentes de custos fixos, custos variáveis, então, somando tudo é o custo total, então a linha do custo, e as receitas totais, a linha da receita total. Para cima desse ponto, caracteriza o meu lucro. Sempre assim. Então, para mim calcular o ponto de equilíbrio contábil, que é o primeiro tipo de ponto de equilíbrio, que é aquele que me mostra a quantidade de produto que eu preciso comercializar para pagar todos os meus custos, né, para que a minha produção seja equiparada à minha receita. Então, eu tenho essa fórmula, custos fixos sobre a margem de contribuição. Tá? Perceba que o ponto de equilíbrio está diretamente relacionado com a margem de contribuição. Então, lembrando que a margem de contribuição é o preço de venda do produto menos o custo variável do produto em unidades. Okay? Então, eu tenho todos os custos fixos dividido pela margem de contribuição, vai dar o ponto de equilíbrio contábil. Um segundo tipo de ponto de equilíbrio é o ponto de equilíbrio financeiro, aonde, além de considerar somente o custo fixo, como no caso do ponto de equilíbrio contábil, então era custo fixo dividido pela margem de contribuição, o ponto de equilíbrio financeiro, ele desconsidera a depreciação das máquinas, né, e equipamentos e possíveis amortizações de investimento que a empresa tenha. Então, ele adiciona essas amortizações que a empresa vai ter nos seus ativos. Então, o ponto de equilíbrio financeiro vai ser o custo fixo menos a depreciação dos equipamentos, mais amortizações que a empresa possa ter, dividido pela margem de contribuição. E a margem de contribuição, o preço unitário menos o custo variável unitário. E, por fim, eu tenho também o ponto de equilíbrio econômico, aonde eu considero o valor do lucro desejado nessa caracterização do ponto de equilíbrio. Então, além do custo fixo sobre a margem de contribuição, eu também coloco qual é o lucro mínimo desejado pelo empresário na comercialização dos seus produtos. Então, a fórmula do ponto de equilíbrio econômico é o custo fixo mais o lucro mínimo desejado pelo empreendedor, dividido pela margem de contribuição, que é o preço de venda menos os custos variáveis. É só isso. Então, em síntese, a margem de contribuição é aquele valor que mostra qual que é o saldo que a empresa tem descontando os custos variáveis. Deixa eu voltar aqui a fórmula. Então, se eu coloco aqui, margem de contribuição é o preço de venda menos o custo variável, vocês não estão vendo, né? Então, a margem de contribuição é o preço de venda menos o custo variável. Então, isso quer dizer que desse preço de venda do meu produto, se eu tirar todos os custos variáveis que a empresa tem, quanto que sobra? Tá? Essa é a ideia. Para que serve margem de contribuição? Eu pego o preço de venda do meu produto e eu tiro todos os custos variáveis, porque são os custos variáveis que oscilam com a minha produção. Se eu aumento a produção, o custo variável aumenta. E o preço continua sempre o mesmo, né? Então, desse meu preço de venda, se eu tirar todos os custos variáveis, quanto que me sobra? Então, eu tenho, por exemplo, eu vendo um sorvete por R$2 e o custo variável é 50 centavos. Então,
a hora que eu pago todos os meus custos variáveis, me sobra R$ 1,50 por cada sorvete que eu vendo. Tá? Então, isso é a margem de contribuição. Para que serve isso? A margem de contribuição mostra qual que é o valor por unidade que eu tenho para pagar os custos fixos e para gerar lucro para o empresário. Ok? Então, dentro da organização, eu tenho custo fixo, custo variável e o lucro do empresário. O custo variável eu tiro do preço de venda e me dá a margem de contribuição. O que sobra, que é a margem de contribuição, eu ainda tenho que pagar os custos fixos e depois o que sobra é o resultado, é a riqueza gerada pela empresa para o acionista. Tá? Então, a margem de contribuição serve para isso, para mostrar quanto por unidade que eu tenho disponível para cobrir custo fixo e para remunerar o acionista. O ponto de equilíbrio mostra em quantidades. Então, quantos produtos que eu tenho que produzir para pagar todos os custos fixos e a margem de contribuição. Tá? Então, se eu vendo os pães, eu tenho uma padaria, quantos pães que eu tenho que produzir para pagar os custos fixos e para pagar a margem de contribuição? Quantos pães que eu tenho que fazer no mês para que eu consiga pagar todas as minhas obrigações, né? Então, é esse ponto. Qual que é a quantidade de pães que eu preciso produzir para que eu pague todas as minhas despesas e custos e eu fique zerado? Então, isso é o ponto de equilíbrio, tá? Eu sabendo essa quantidade, eu consigo tomar decisões. Então, por exemplo, se eu tenho que vender 5.000 pães no mês para pagar todos os custos fixos, então eu tenho que tomar decisões para que eu venda 5.000 pães para pagar os custos. E também a quantidade adicional para gerar riqueza para o proprietário, para o acionista. Tá? Então, em linhas gerais, é isso que eu preciso entender de ponto de equilíbrio. Qual é a quantidade que eu tenho que vender? Se eu vendo menos, automaticamente eu estou num cenário de prejuízo. Então, se eu tenho que vender 5.000 pães para pagar todos os meus gastos e eu vendo 4.000 pães por mês, eu estou num cenário de prejuízo. Tá? Então, eu tenho que tomar uma decisão para que eu mude a linha dessa curva. E aí, pessoal, alguma dúvida nesse primeiro contato? Tranquilo? Até o momento tá dando para ir pegando um pouco. Tá. Bom, eu vou fazer um exemplo, então. Deixa eu compartilhar aqui. Peraí, deixa eu achar. Vocês estão vendo a tela? Sim. Então, olha, aqui eu tenho um exemplo hipotético, tá? Então, uma empresa que fabrica chapéus, em um determinado mês, as vendas foram de 6.830 unidades, o preço de venda unitária é R$150, os custos variáveis unitários R$ 98,98, os custos fixos da empresa, R$ 269.207,46. A depreciação é R$ 21.389,66. A empresa tem um empréstimo de R$ 8.718,61. E o lucro foi apurado em R$ 79.237. Tá? Então, eu quero calcular qual é a margem de contribuição e qual é o ponto de equilíbrio contábil, financeiro e econômico. Ok? Então, a primeira coisa a fazer é a margem de contribuição. Então, a margem de contribuição é o preço de venda menos
o custo variável unitário. Tá? Então, eu tenho o preço de venda e o custo variável unitário. Então, é um menos o outro. Tá? Então, eu venho aqui, 150, que é o preço de venda, menos o custo variável unitário, que é 98,98. Então, a margem de contribuição do chapéu, nesse mês, é R$ 51,02. Tá? Só isso. O que isso quer dizer? Isso significa que a empresa vendeu o chapéu por R$ 150, pagou todos os custos variáveis, então matéria-prima, salário de funcionário da produção, comissão de venda, enfim, energia elétrica da produção, embalagem. Ela pagou todos os custos variáveis, que foram R$ 98,98. E aí sobrou para a empresa R$ 51,02. Tá? Esses R$ 51,00 não é o lucro, é a margem de contribuição, tá? Porque aqui ainda tem que pagar o custo fixo. Desse valor, eu tenho que pagar o custo fixo ainda, ok? E aí, depois que eu paguei o custo fixo, o que sobra, então, é o lucro da empresa. Bom, então eu calculei a margem de contribuição, agora eu vou calcular, então, o ponto de equilíbrio. É até às 8. Okay. Então, o ponto de equilíbrio contábil, a fórmula dele, né, então, é o custo fixo dividido pela margem de contribuição. Então, o custo fixo, 269.207,46, dividido pela margem de contribuição, que é 51,02. Tá? Então, eu vou dividir esse por esse, é o ponto de equilíbrio contábil. Então, é igual o custo fixo, 269 mil. Lembrando que esse é o custo fixo da empresa, tá? Não é o custo fixo do chapéu, né? Da empresa, tudo que ela só tem um produto. Então, é o custo fixo todo. Então, é esse valor do custo fixo dividido pela margem de contribuição, que é 51,02. Então, 269.207 dividido por 51,02. Então, o ponto de equilíbrio contábil é de 5.277 unidades. Tá? Então, a empresa tem que vender 5.277 chapéus para conseguir pagar todas as suas obrigações. Ok? Se ela produzir menos que 5.277, ela tem prejuízos. Se ela produzir 5.277, o lucro é zero. Então, fica zero lucro, zero prejuízo. Ela paga todas as suas contas, mas não tem geração de riqueza. E o que ela vende acima de 5.277 é o ganho, é a riqueza que a empresa gera. Tá? Então, nesse caso, eu coloquei uma coluna aqui, ó, que é a diferença. Ela vendeu 6.830 chapéus nesse mês. E o ponto de equilíbrio foi 5.277. Então, isso dá uma diferença de 1.553 chapéus. Então, ela vendeu 1.553 chapéus acima do ponto de equilíbrio. Tá? Então, ela ficou naquela parte azul do gráfico, mostrando que ela conseguiu lucro, ela conseguiu gerar riqueza, porque ela vendeu, produziu e vendeu mais unidades do que o ponto de equilíbrio. Ok? O segundo tipo é o ponto de equilíbrio financeiro. Então, é o mesmo custo fixo, só que agora ele desconsidera a depreciação e soma os empréstimos ou as amortizações que a empresa tem, dividido pela margem de contribuição. Então, eu vou usar o custo fixo de 269 mil, eu vou tirar a depreciação, então ele desconsidera a depreciação e também desconsidera
os empréstimos, né? Eu analiso esses empréstimos como se fosse investimento, tá? Então, eu vou somar o custo fixo com o empréstimo e vou subtrair a depreciação, e aí, desse resultado, eu divido pela margem de contribuição de 51,02. Então, fazendo a conta aqui, então é o 269 menos a depreciação de 21, mais os empréstimos, 8.718, dividido pela margem de contribuição de 51,02. Então, o valor do custo fixo, menos a depreciação, mais os empréstimos, dividido pela margem de contribuição. Então, fazendo a conta, deu 5.028. Então, o ponto de equilíbrio financeiro é 5.028 peças. Se eu fizer a diferença do que a empresa vendeu, de 6.830, então a empresa tem um saldo de 1.802 peças, né? Então, 1.802 chapéus foram vendidos acima do ponto de equilíbrio. Então, mostra que a empresa conseguiu gerar riqueza, conseguiu produzir lucro com a produção e venda do chapéu, porque ela teve 1.802 peças comercializadas a mais do ponto de equilíbrio financeiro. E, por fim, o ponto de equilíbrio econômico, ele considera o custo fixo da empresa e mais o lucro que a empresa quer alcançar, o lucro que a empresa quer ter, dividido pela margem de contribuição. Então, aqui no exercício, apareceu a informação que a empresa tem um lucro de 79.237. Então, esse ponto de equilíbrio econômico, ele mostra tudo que a empresa tem que vender para pagar todos os custos fixos e variáveis e ter esse lucro de 79 mil. Quantas unidades que a empresa tem que vender para pagar os custos fixos, para pagar os custos variáveis e para gerar um lucro de 79.237. Tá? Então, é esse valor. Então, eu vou considerar o meu custo fixo de 269.207, mais o lucro de 79 mil que eu quero ter. 51, que é a margem de contribuição. Então, fazendo a conta, o ponto de equilíbrio econômico é 6.830. E aí percebam que a diferença é zero. Tá? Por quê? Porque foi exatamente o que a empresa vendeu. Então, a empresa vendeu 6.830. Então, ela vendendo 6.830 unidades do chapéu, ela pagou o custo fixo, pagou o custo variável e teve o lucro de 79 mil. Se ela tivesse vendido menos que 6.830, ela não teria tido esse lucro de 79 mil. E se ela vendesse mais de 6.830, esse lucro também seria maior. Tá? Então, a empresa que escolheu que fosse gerado um lucro de 79 mil. Então, para fazer isso, tem que vender 6.830 peças, e aí foi o que a empresa conseguiu fazer, foi o que ela produziu e vendeu. Então, não teve nenhuma diferença entre o que foi produzido e vendido e o valor mostrado pelo ponto de equilíbrio econômico. Tá? Isso sempre vai acontecer porque o ponto de equilíbrio econômico ele já considera o lucro que a empresa tem, que a empresa quer ter. Né? E que se eu pegar essas diferenças que aconteceram no ponto de equilíbrio contábil e financeiro e multiplicar pelo preço de venda, eu vou conseguir o mesmo valor do lucro. Tá? Então, sempre vai ser zero aqui a diferença do ponto de equilíbrio econômico, porque ele já considera o valor que eu obtive no lucro. Ok, gente?
Ficou claro? Tem alguma dúvida desses cálculos? Não, professor. Beleza. Bom, então, eu coloquei... Bom, amanhã nós não temos aulas, né? Que vocês têm a live. Para a semana que vem, eu coloquei lá no Moodle um exercício. Na verdade, são 4 exercícios. Essa mesma planilha que eu fiz aqui, tá? Se vocês olharem aqui embaixo, então tem exercício 1, 2, 3 e 4. Tem 4 exercícios de 4 situações diferentes. Então, tem uma fábrica de chapéu, bolsa e cinto. Tem uma academia de ginástica. Tem uma lanchonete e tem um supermercado. Então, vocês vão calcular a margem de contribuição e o ponto de equilíbrio contábil, financeiro e econômico desses 4 exercícios, tá? Eu postei essa planilha lá com esses valores dados e vocês calculem na própria planilha, tá? Então, aqui, a margem de contribuição e o ponto de equilíbrio vai aparecer zerado para vocês lá. Então, vocês calculem nessa mesma tabela, do mesmo jeito que eu fiz o exemplo, usando o Excel, bem simples, bem rápido. São esses 4 exercícios para a aula de segunda-feira que vem. Tá ok? Se vocês tiverem dúvida, pode mandar mensagem e a gente vai conversando, tá? Certo, gente? Beleza, professor. Só uma pergunta, professor. Na tabela que o senhor colocou ali para nós fazermos, a margem de contribuição, no caso desse do chapéu, que o senhor estava dando agora o exemplo para nós, ela está zerada ali, não tem nada marcado. Seria esse mesmo valor do qual o senhor estava falando agora? Não, ela está zerada porque você vai calcular, tá? É para você fazer. Igual eu fiz aqui, certo? Então, você vai pegar a fórmula da margem de contribuição, preço de venda menos o custo variável do produto. Então, por exemplo, aqui, ó, o exercício 1, tem o chapéu, a bolsa e o cinto. Você vai calcular a margem de contribuição do chapéu. Então, é o preço de venda do chapéu menos o custo variável unitário do chapéu. Aí eu dei aqui, ó, preço de venda do chapéu e custo variável do chapéu. Eu vi aquela coisa, só que não deu. Tá? Nossa, Lucas, nunca faz. Certo. Então, você faz o preço de venda menos o custo variável, achou a margem de contribuição do chapéu. Depois da bolsa, depois do cinto. Aí, depois você vem para o ponto de equilíbrio. Então, está a fórmula aqui, ó, custo fixo dividido pela margem de contribuição. Então, do chapéu, qual é o custo fixo do chapéu? Aí vai aqui na tabelinha do chapéu, custo fixo. Está aqui. Dividido pela margem de contribuição que está aqui que você achou. E assim vai com todos os produtos. Ok? Certinho. Aí faz na mesma planilha, tá? Para não precisar. Se quiser fazer o cálculo no caderno e abastecer a planilha, tudo bem. E aí vocês vão me mandar depois lá no Moodle. Eu não sei se é até segunda que eu coloquei, não sei o prazo que eu pus lá. Aí vocês mandam essa planilha preenchida, tá? Pode fazer como eu fiz aqui no Excel, usando as fórmulas do Excel. Se quiser fazer no caderno e colocar só o resultado aqui, e manda a planilha no Moodle, a mesma planilha. Então, vocês baixam, resolvam na planilha e devolvem para o Moodle de novo, tá? Ok, gente? Eu não sei qual que é o prazo, Sim, professor. mas eu acho que o prazo tá longo. Não é para segunda, é mais para frente. Acho que eu coloquei até na outra semana de prazo. Mas aí na semana que vem, na segunda-feira, a gente faz uma correção assim, e aí a gente vai seguindo. Se vocês tiverem dúvida, na hora de fazer, vocês mandam mensagem, a gente vai conversando. O senhor Tá? colocou para entregar dia 9 de maio. Isso. É para outra semana ainda. Tá? Beleza, pessoal? Beleza, professor, certinho. Então tá bom. Então já acabou o nosso tempo. Obrigado para todo mundo. Boa noite e até segunda-feira. Boa noite, professor. Boa noite, Boa professor. semana. Até semana que vem. Até. Tchau, Boa tchau. semana.